Certo. Doutora Silvia, como é agravo em recurso de vista? Idaxo, Vossa Senhoria, pretende fazer uso da palavra? Com procuração nos autos, peço uso da palavra, Pois não. Excelência. Pelo tempo regimental. Digno ministro-presidente, dignos ministros, digno representante do Ministério Público, estimados secretários, estimados servidores, colegas advogados, todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Excelência, eu particularmente tive até uma dúvida processual com relação a esse processo, e nas audiências eu esclareci, mas depois compreendi, e agora com o voto de Sua Excelência, o ministro relator, que Sua Excelência, na verdade, com relação às omissões apontadas no tocante ao vínculo empregatício, enfrenta e deixa de acolher a preliminar. Só que aqui o que se discute é exatamente porque o fundamento do acordo regional é lacônico e basicamente único, porque no mais é genérico. O regional ele simplesmente destaca que os contratos de prestação de serviços que firmou o reclamante demonstram a sua condição de pessoa jurídica. E exatamente o que a gente pede, e a discussão aqui, e que a sentença de piso, isso impressiona muito, que foi reformada, porque esse processo, a ação foi julgada procedente, uma reclamação trabalhista que foi julgada procedente, o Tribunal Regional do Trabalho se desvia da moldura fática e se fixa, a meu ver, com todas as venhas, num argumento único. Contudo, o que destaca que a gente pediu manifestação é que os contratos de prestação de serviço firmados entre a pessoa jurídica criada pelo autor e demandadas, elas demonstram a fraude à lei, visando descaracterizar a relação empregatícia. Exatamente um tema que este Tribunal da Justiça Social se debate, que é a odiosa pejotização, porque este reclamante ele tinha um contrato, aquela história clássica, depois ele foi obrigado a criar uma pessoa jurídica, e há vários aspectos fáticos relevantíssimos que a gente elenca nos embargos de declaração, inclusive a realização de uma perícia com a qual a empresa concordou. E nessa perícia há dados altamente comprobatórios da relação de emprego, como a percepção de remuneração fixa e um registro muito importante, a reclamada confessa, isso consta na sentença, e aí peço venha para destacar um trecho absolutamente relevante e que rogamos que viesse para o acordo regional, quando a proposta diz: nada mudou no serviço que o autor fazia, comparando-se ao período de registro com o período sem registro. O autor era sempre subordinado aos engenheiros, sempre respondia à engenharia, tanto no período de trabalho com registro, como no período de trabalho sem registro. O autor sempre trabalhou para a Ré Bandeirantes como chefe de implementação, e aqui vem, trabalhava de tal a tal, de tanto a tanto. Então, sem querer cansar Vossas Excelências, há diversos documentos, mas o que se destaca mais é exatamente a existência dessa perícia, que está nos autos. O que a gente está implorando para o regional, através dos embargos de declaração e da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, é que esses elementos fáticos que comprovam realmente a pejotização, a desvirtuação do vínculo empregatício, que venham aos autos para que o TST se habilite, porque realmente somente com os elementos que estão no acordo regional não há como o TST se manifestar. Então, o que a gente está pedindo aqui, já que vai acolher a preliminar, Excelência, vai acolher pela irregularidade de representação técnica, que realmente é escancarada, e, de fato, os embargos de declaração, nós pedimos a manifestação, então, já que vai acolher a preliminar de nulidade pela irregularidade de representação, que se acolha também com relação aos elementos fáticos que comprovam a vinculação empregatícia. E vejam bem, Vossas Excelências, já há o juízo primeiro, que é o juízo da instrução processual, analisando com prova técnica, é um reclamante que tem mais de 80 anos, que está aí batalhando. A gente sabe que é uma prática que esse tribunal agora, que
que destaca que é de justiça social e que a gente realmente tem que trazer esse debate, mas trazer para os autos. Então, eu concordo que a carência de elementos para que se analise o vínculo empregatício, mas creio, com todas as venhas, com todo o respeito e honrando vossas excelências, e agradecendo o cuidado com que atendem os advogados e despacham os memoriais, eu peço que, em razão de embargos de declaração muito bem postos, em razão da relevância do tema, em razão das condições do autor, em razão dessa prática e dessas empresas que acabam precarizando o trabalho, que a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional seja acolhida como um todo. Agradeço.